paz do Senhor para a igreja. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, Pai, graças te dou, Senhor, por mais uma noite na tua casa, na tua presença. Pai, te pedindo perdão pela minha fala, pensamento, obras, Senhor, que sou venho me corrigir, que eu venho aprender na tua presença. Pai, nesta noite, Pai, aqui, Pai, no teu altar, Senhor, apresentando, Pai, família, Senhor, porque a família é sua, o Senhor formar a sua família. Sabemos, Pai, que o inimigo, Senhor, não gosta do ser humano, porque sabe que o ser humano tem semelhança a Ti, Senhor. Por isso, Pai, que Ele tem destruído família, Senhor, porque sabe que a família é projeto Seu. Pai amado, Deus querido, mas nós que somos cristãos, conhecemos a Tua palavra, sabemos, Pai, da arma que temos nas nossas mãos, Pai, que é a oração. Ah, Deus querido, Deus amado, que nessa noite, Pai, apresentando família para Ti, Senhor, Pai, aquela família, Pai, que não Te conhece, Pai, aquela família, Pai, que já esteve na Tua presença, Pai, a família, Pai, que já ouviu falar do Teu amor, mas não deu crédito, Senhor, família que está desanimado, Senhor, ah, Deus querido, que o Senhor possa alcançar nesta noite, família, Pai, que estão com contenda dentro de casa, que o inimigo, Pai, tem falado mais alto dentro do lar para destruir casamento. Senhor, apresenta este lar, Pai, nas Tuas mãos. Eu não conheço, mas Tu conheces, Pai, a cada lar, Senhor. Aqui também, Senhor, lar, Pai, do Seu membro, Pai, desta casa. Aqui, Pai, que eles estão aqui representando família. Senhor, alcança minha família, minha parentela, Pai, apresentando, Pai, os meus irmãos, Senhor. Ah, Deus, Tu conhece aquela vida, Pai. Tu sabes, Pai, que eu tenho orado pelos meus dois irmãos, Senhor, para que eles venham ser libertos da bebida, Pai. Pai, apresenta cada família aqui, Senhor, representada, Pai, Te apresentando, Pai, sabendo que Tu é o Deus que formou a família, Tu é o Deus que joga por terra o que não provém de Ti. Senhor, liberta da bebida, da droga. Senhor, jovem, Senhor, que tem feito, Pai, malcriação dos pais, não quer obedecer. Senhor, aquele que já conhece a Tua palavra, mas não quer Te obedecer. Pai amado, Deus querido, que o Senhor possa alcançar essa família, Senhor. Ah, Pai, vai de encontro, Senhor, a cada jovem na escola, a cada professor também lá na Tua casa para estudar, dar aula, Senhor, para trabalhar, que ali é a segunda família, são os Seus alunos. Senhor, toma conta das professoras, continua abençoando, dando sabedoria, dando ânimo. Senhor Deus amado, cada esposa, Pai, que fica no Teu lar, trabalhando, esperando a volta do seu esposo. Ah, Senhor, esposa que tem orado para o Teu marido se converter, Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa alcançar aquele marido que sai de casa e não tem hora para chegar, aquele marido que não volta com o pagamento da família, Senhor, um compromisso que ele tem com a sua esposa, Pai. Que o Senhor possa alcançar, Pai, essa família, Senhor, que o inimigo tem destruído, Senhor. Mas sabemos, Pai, que nós temos a arma que é a oração, Pai. A oração faz um bom efeito, Jesus. Quanta família o Senhor tem restaurado através de oração. Ah, Deus, apresentando, Pai, toda a família do Alforroz nas Tuas mãos, Senhor. Apresentando nossos pastores também, a família dos pastores, diácono, diaconisa, obreiro, todos aqueles, Pai, que entram por essas portas, Pai. Apresentando todas as famílias nas Tuas mãos, Pai. Já confiando na vitória, em nome de Jesus. Amém. Essa responsabilidade de olhar por essa criança de nome Henrique. Mas quem é o Henrique? Henrique é filho de uma professora que trabalha no nosso evento, a Max, que está, infelizmente, com câncer. Os médicos lá praticamente já deram o veredito final. Mas nós, como servos do Senhor, nós cremos que aquele Jesus que fez aqueles milagres
há 21 séculos atrás, é o mesmo que faz milagre no dia de hoje. Aleluia. Eu não sei se a mãe, se o pai estão na presença do Senhor, mas isso não importa para Deus. O que importa é que nós vamos orar para pedir ao Senhor, porque é um anjo. Senhor, por favor. Não tem pecado, irmão. 8 anos de idade. Deus, tenha É misericórdia. uma criança que veio ao mundo, que é uma dádiva de Deus. E como já foi falado aqui pelo Diácono Carlos, essa enfermidade não é para a morte, mas sim para que o nome dele seja glorificado na vida daquela família. Amém, Senhor. Então, com tendência ao meu Deus que eu sirvo, e juntamente com meus irmãos, eu estou me ajoelhando no altar, Senhor, para te pedir. Senhor Jesus, Pai, estou me humilhando, Senhor, na tua presença, Senhor. Porque eu creio, Pai, que tu conheces os nossos corações, tu tem contemplado os nossos corações contritos, Senhor. Agora, Pai, eu te peço como servo seu, juntamente com a sua igreja nesta noite. Por favor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Em nome do teu envia filho. seus anjos de cura, Pai. Não Teu importa, Henrique, Senhor, o que o homem diz. Aleluia. A última palavra, ela vem da sua parte, Pai. Aleluia, E Senhor. nós cremos que aonde não há esperança vai brotar águas vivas na vida dessa criança, Senhor. Vai de encontro à vida Por favor, Pai. de serviço, seu servinho, Pai. O Henrique, Senhor. 8 anos de idade, Senhor. Uma vida pela frente promissora. Misericórdia, Eu creio que Senhor. já estás, Pai, entrando com providência, Senhor. Eu creio que tem um grande plano na vida dessa criança, Pai. Assim como tu tem também, Senhor Jesus, um grande plano na vida dos seus pais, que teve a coragem de pedir ao teu servo para que a igreja orasse nesta noite, Aleluia. em favor não só do Henrique, mas de teus familiares que estão sofrendo nessa hora, Pai. E quantas famílias, Senhor, estão sofrendo nesse momento, Amém. que não tem a quem se apegar, não tem onde pedir um auxílio, mas nós temos um auxílio e o nosso socorro vem do céu, Pai. Aleluia. Vem da sua parte, Senhor. Misericórdia, Deus. Misericórdia, Senhor. Contempla a nossa fé, reconhecendo, Senhor, Cura essa que somos criança, falhos, não Senhor, por merecemos favor, nada, Deus. mas tu, Pai, Nós te é pedimos, os gestos por dos favor, gestos que eu te Deus. peço, Pai. É inocente, Senhor. Faz um milagre na vida do Henrique, Senhor. Por favor, Deus. Faz um milagre, Em Senhor. nome de Jesus. Para que o seu nome venha a ser glorificado, Pai, na vida Em dessa nome de criança, Pai. Jesus. Em nome Porque de eu Jesus. creio, Pai, eu creio, Senhor Jesus, que ele será um grande pregador da sua palavra, Pai. Seja Deus. Porque todos os profetas foram chamados para passar por um processo e ter a sua vitória. Então essa criança, Senhor, está passando por um processo, Que assim como já foi dito Senhor, aqui que nesta seja noite, curado. para a honra e glória do teu santo nome, para que o seu nome venha a ser glorificado, Pai. Aleluia, Eu não sei qual é o aleluia, problema dessa aleluia, família, aleluia. mas tu conheces o coração de cada um, Pai. Por isso eu te peço, vai de encontro, Senhor Jesus. Joga tudo que não provém de ti por terra e da vitória por Henrique, Pai. É esta oração que nós te fazemos em nome de Jesus. A todos os irmãos que não puderam comparecer aqui nesta noite, a todos os irmãos que estão acamados, que estão, Pai, internados no leito de dor, que o Senhor possa enviar seus anjos de cura, Pai, e faz uma grande obra na vida de cada um, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Pai, porque eu creio que já está entrando com providência, tu tens atendido, Pai, as orações que é feita aqui neste altar, e como humilhação na tua presença, Pai, porque não somos nada, Senhor. Nós dependemos de ti até para, Pai, respirar. Então, Pai, receba esse meu clamor do teu e de sua glória, Pai. Para a honra e glória do teu santo nome, é esta oração que eu te faço. Com gratidão por tudo, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Basta atento, ouvido aberto, o coração liberado, porque Ele usa quem quer, da maneira que Ele quer, para nos abençoar. Quero convidar aqui a nossa leitura nessa noite, que é a nossa irmã Andréia. André, esposa do nosso converso, mãe da Ana Maria. Deus lhe abençoe. Está com a oportunidade, nós vamos estar de ouvido aberto, atento,
convidar aqui o Prefeito Paulo para que venha apresentar nossa irmã produção. Amém. Por isso, irmãos que possam ficar de pé, em nome de Jesus, que vossas mãos faltar, vamos deixar nossa irmã que vai nos abençoar com a palavra de Deus nessa noite. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, Pai, primeiramente, Senhor, queremos te agradecer por tudo que já foi realizado aqui, na sua presença. Pai, agora nós te pedimos, Senhor, para que você possa abrir nossos corações para receber a palavra que vai ser apregoada pela sua serva, o qual tu já tem colocado, Pai, no coração dela, para transmitir, Pai, para a nossa vida, para que nós possamos sair por aquela porta, não da mesma maneira que adentramos, mas sim fortalecido através do que vai ser pregado nesta noite, Pai. Por isso eu te peço, Senhor Jesus, que ela venha sempre diminuir, Senhor, na sua presença, que tu venha crescer a cada dia mais na vida dela, na vida do seu esposo, na vida das suas filhas, sempre enviando um reforço espiritual da sua parte, através do seu Espírito Santo, para que ela possa continuar, Pai, nessa jornada no qual tens colocado na mão da sua serva, Pai. Desde já eu já te agradeço que eu vou sair daqui abençoado, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. É esta oração que eu te faço com gratidão, que o Senhor possa abençoar a sua serva, em nome de Jesus. Amém e amém. Com a igreja, nossa irmã Andréia. Paz do Senhor para os irmãos. Os irmãos podem sentar. Eu venho compartilhar com os irmãos uma palavra que e sempre será, enquanto eu viver nesse mundo, resultado das minhas orações, de um pedido muito pessoal. E quando a gente passa por uma luta muito grande, nós buscamos a resposta na palavra do Senhor. O Senhor, Ele nos orienta através da Tua palavra. E mesmo nos dias de hoje, profetas como Daniel, eu estou aqui no primeiro capítulo de Daniel, mesmo nos dias de hoje, nós podemos receber importantes lições. A palavra de Deus é tão maravilhosa como nós sabemos, ela é viva e eficaz. E o Senhor está sempre pronto a nos orientar. Então, no capítulo 1 de Daniel, no versículo 7 ao 17, e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber. A Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abdinego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: eu, do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim, poria-se em perigo a minha cabeça para com o rei.
ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Então, conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu com isto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão dos sonhos. Aqui, irmãos, nós temos apenas um pequeno dado sobre Daniel, sobre o quanto Daniel teve de fé. Se nós lermos todo o livro de Daniel, nós vamos ver por quantas lutas ele passou e como ele se manteve firme, aquela fé inabalável no Senhor. Então, em meio às minhas lutas, eu buscando o Senhor, eu vendo o exemplo de Daniel, eu penso, Senhor, eu preciso alcançar essa fé inabalável. Eu sei que eu sou muito pequenininha diante de Daniel. Daniel foi, Deus deu a ele toda a sabedoria, conhecimento em letras e deu ainda entendimento sobre visão e sonhos. Olha como Deus deu conhecimento a Daniel. Então nós, eu fico colocando assim, Senhor, eu sou muito pequenininha diante de Daniel, mas eu preciso ter fé também para poder superar todas essas lutas da minha vida. Então o Senhor, Ele sempre me traz a palavra e aí me mostra exemplos, sejam dos profetas, sejam das pessoas que agradaram a Deus, assim como Abraão, que é o nosso pai da fé. Então eu vou tentando aprender com esses relatos que a palavra nos coloca. E assim eu tenho feito, nessa minha vida, nessa minha trajetória, em busca de fé, que eu possa compreender por que nós passamos por tantas provas, não é? Daniel foi retirado lá de Judá, foi levado cativo. Ele tinha de tudo para ser uma pessoa triste, para ficar chorando, reclamando, mas não, ele sempre se prostrava diante do Senhor, ele orava 3 vezes ao dia, mesmo quando o rei colocou aquele decreto absurdo, no qual não podia se orar ao Deus único, ele se manteve firme na sua fé. Então, ele nos mostra que apesar de todos os problemas, de todas as situações, nós temos que também buscar nos manter firmes, com fé, que o Senhor está agindo nas nossas vidas. Então, aqui
eu aprendo também que o Senhor dá o conhecimento e a inteligência conforme Ele quer a cada um de nós. Então, eu me surpreendo muito com muitas pessoas que ficam muitas vezes vaidosas por conhecimento que elas possuem, achando que é por merecimento próprio. Sim, nós temos também merecimento, em parte sim, porque aquele que busca o Senhor com o coração sincero, como foi colocado aqui hoje, ele vai receber do Senhor conhecimento, dádivas, ele vai receber do Senhor a sabedoria. Mas a cada um de nós ele vai dar uma medida. A cada um de nós ele vai revelar um dom ou muitos dons. Então nós temos que entender isso. E não somos menores nem maiores do que ninguém. Não precisamos ficar nos comparando com quem quer que seja. Por quê? Porque o que eu sou é o que o Senhor deseja de mim. Por quê? Eu estou aqui buscando a Deus. Eu não estou aqui, não é? Eu não vim passear na igreja. Nós não viemos. Nós temos que acreditar que nós estamos aqui com sinceridade. Então, tudo que nós somos é o que Deus deseja para nós. E se nós podemos melhorar, vai estar de acordo também com a vontade do Senhor e com a nossa trajetória, da maneira como nós resolvemos servir ao Senhor. Se nós vamos usar sinceridade com Ele. Então, não precisamos, irmãos, ficar preocupados com as lutas pelas quais passamos, porque muitas vezes pessoas que estão assim ao nosso redor, cara, mas olha, você não é crente, você não é cristão, você não vai à igreja, participa da ceia, você fica, né? Vai à igreja todo domingo. Então, por que está passando por essa luta? Irmãos, para eu estar hoje aqui, se eu contar para os irmãos a luta que foi para sair de casa, muito grande. E eu resolvi trazer a Mariana, graças a Deus, eu já me sentou ali ao lado dela. Ela não está muito bem, mas ela trouxe. Por quê? Porque o meu marido teve que ficar com a Manuela. Então eu fiquei pensando, se a Mariana não ficar bem, ele não vai ver, ele não vai reparar na Mariana, porque ele vai ficar muito focado na Manuela, porque ela já contou hoje conosco. Então, se eu fosse pensar, eu não viria. Aí eu pensei, não, Senhor, mas eu vou levar, porque eu sei que lá na igreja a Mariana vai ficar bem comigo, mesmo não estando se sentindo muito bem, mas ela vai ficar bem. E aí o Chelsea vai dar conta da Manuela em casa. Então, em tudo que a gente vai fazendo, a gente precisa da direção do Senhor e a gente precisa ter fé que Ele está agindo na nossa vida. E a gente precisa pedir sim ao Senhor por sabedoria, buscar o conhecimento. É muito bom que se leia a palavra do Senhor, é maravilhoso. Nós podemos ler e devemos diariamente. Mas a gente tem que ter o entendimento que a medida da sabedoria, da inteligência, do conhecimento, ela vem da vontade do Senhor. Eu não preciso ficar vaidosa e nenhum de nós precisa se comparar um com o outro, porque todos nós somos a imagem e a semelhança do nosso Deus e temos uma vida, não é, para poder mostrar ao mundo, não é, porque
que nós estamos seguindo os passos de Jesus. Então, que em cada um de nós possa ser revelada a luz de Jesus, que a gente possa ter muita sabedoria no decorrer da nossa caminhada cristã e que nós possamos mostrar para as pessoas que, mesmo enfrentando muitas situações difíceis, nós estamos sendo sustentados pelo nosso Deus e que Ele faz toda a diferença, porque essas mesmas pessoas que às vezes nos criticam, em um dado momento, lá no íntimo, eles param para pensar em ver. Mas a fulana consegue passar por tudo isso em paz. Ela tem algo de diferente. Existe algo bom nessa pessoa. Mesmo que eles não nos declarem isso, no fundo, eles pensam. E também, lá no íntimo, eles vão, em nome de Jesus, buscar também por toda essa paz, por todo esse conhecimento, por todo esse entendimento que só Deus pode dar. E ainda sobre Daniel. Daniel, aquele homem que buscava a Deus todos os dias, 3 vezes ao dia, o tempo inteiro, uma fé inabalável. Mas se nós formos um pouquinho lá para frente, no capítulo 10 do livro de Daniel, tem um trecho que também me chamou muita atenção sobre a vida de Daniel. Porque Daniel recebeu de Deus muitas visões, ele recebeu de Deus o dom de interpretações. E mesmo depois de tendo passado pela cova dos leões, aqui nesse trecho, Daniel já tinha passado pela cova dos leões, já tinha recebido um livramento enorme, grandioso. E olha só o que acontece com Daniel no capítulo 10, versículo 7. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar a esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. Então, ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto no profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Olha como Deus honra a Daniel. Olha como Deus fala com Daniel, homem muito amado. Irmãos, como eu desejo que o Senhor também me tenha como muito amada. Olha que maravilhoso é ter essa dádiva
veio aqui como homem, sujeito também a sentir medo, a sentir grande temor. Então, nós, quando sentimos também grande temor, quando passamos também por essas crises de ansiedade, por essas crises de pânico, isso não quer dizer que nós estejamos fracos na fé. Não é isso. É porque a carga é grande, sim. E o nosso corpo, ele responde de alguma forma. Cada um de nós vai responder de alguma maneira. Alguns poderão suportar mais, mas outros suportarão menos. Mas mesmo assim, nós vamos receber do Senhor as dádivas de acordo com o quê? Com as nossas palavras. Porque Deus prometeu aqui: eu vim por causa das suas palavras. Olha que coisa grandiosa. Então, quando nós estamos em oração com o Senhor está ouvindo as nossas palavras. E Ele está nos compreendendo. Talvez a gente peça muito, talvez a gente peça mal, talvez a gente não consiga alcançar tudo, mas em algum momento nós vamos receber a resposta sim para as nossas palavras, porque nós servimos a um Deus tão grandioso, tão maravilhoso, que Ele entende as intenções do nosso coração e Ele sabe até mesmo nos interpretar quando nós não sabemos colocar as palavras como elas devem ser colocadas. Então, eu aprendo muito nesse livro. Eu tenho feito um estudo, porque, como eu já falei para os irmãos, todo ano eu inicio a leitura da Bíblia. Tem dias que eu não consigo ler a Bíblia, mas aí eu sigo aquele roteiro. E uma das pessoas, um dos estudiosos, diz: não tem problema se você deixar de ler um dia. No dia seguinte, você recomeça. Não precisa ler o anterior. Leia o que está programado para aquele dia e faça disso um hábito na sua vida. E todo ano você vai lendo e relendo, lendo e relendo. Tem dias que a gente lê e a gente não entende. Tem dias que o Senhor abre o nosso entendimento. E é assim a nossa vida. A constante busca pelo conhecimento vai vindo do nosso Deus. Deus teve misericórdia de Daniel em toda a sua vida. Deus tornou Daniel esse profeta, né, que é lembrado, que a história de Daniel encanta até mesmo as crianças. Daniel na cova dos leões, não é? Os seus amigos na fornalha do fogo. Todas essas histórias, irmãos, nos servem, tá? Para que a gente se mantenha firme com Deus. E particularmente, eu aproveito a minha oportunidade e coloco aqui o meu próprio testemunho, porque diante da situação da seletividade alimentar que a Manuela possui, desde um pouquinho antes da pandemia, a Manuela parou de comer arroz, feijão, carne, e de uma hora para outra ela passou a rejeitar os alimentos. Na época minha mãe ainda me ajudava e minha mãe se preocupava, e a comida da minha mãe tão saborosa, e a Manuela sempre comia um pratinho cheio, e ela parou de comer. Manuela passou a rejeitar os alimentos. Ela passou a viver só de Nescau, do queijo quente, que é aquele pão de forma com queijo que a gente esquenta, né, na torradeira, na chapa. E a Manuela tem uma coisa também, que ela ainda consegue comer lasanha, mas não a lasanha
que eu faço, não a lasanha que a minha enteada faz. É engraçado, sabe? Eu gostaria que ela fosse aquela criança que chegasse na casa das pessoas e me fizesse passar vergonha e comesse tudo. Mas não, ela é em casa e é a mesma coisa em qualquer outra casa, de qualquer pessoa. Então a gente começa a entrar no desespero, irmãos, porque a lasanha que ela come só pode ser da marca Seara, o sabor calabresa. Eu já tentei comprar uma outra marca, ela não come. Eu já tentei mudar o sabor, ela come frango na pizza, mas só serve a pizza da Parmê. Não adianta eu fazer uma pizza, não adianta a minha tia fazer uma pizza, que ela não come a nossa pizza. Vai entender isso? Quantas vezes o Gelson, meio-dia, no dia que ela não tem escola, pega aqui o ônibus, vai com ela até o shopping Nova Iguaçu, para ela poder almoçar pizza da Parmê. E ela fica de olho, porque uma vez nós chegamos lá, a Parmê ainda não estava aberta, eu fui numa outra pizzaria e fiz de conta que tinha saído de lá com a pizza da Parmê. Ela falou, não. E nós comemos a pizza e ela voltou para casa com fome. Irmãos, é algo que deixa qualquer mãe enlouquecida. Ver o seu filho, você podendo oferecer para a honra e glória do Senhor todos os alimentos e o seu filho rejeitar. Eu já chorei muito. Eu já entrei no desespero. Então, em um desses momentos de muito desespero, o Senhor abriu os meus olhos para esse trecho de Daniel e seus amigos que só comem os legumes e que continuaram gordinhos, melhores até que os outros. Então eu vim para a palavra e falei com Deus, falei assim, Senhor, o Senhor fez isso com Daniel e com seus amigos. Me ajuda a dar o alimento que for suficiente para que a Manuela tenha saúde. E essa medida só o Senhor pode me dar. Porque eu não cozinhava, irmãos, eu aprendi a cozinhar por causa da Manuela. Eu fui para a cozinha para aprender e todos os dias, até hoje, eu tento aprender, eu tento fazer algo para ver se estimula a minha filha a comer. Então, o Senhor me mostrou esse trecho e aí veio no meu coração, tenta isso com a Manuela, ela aceita o Nescau, começa a bater legumes no Nescau, ela toma um Nescau quente. Então eu comecei, irmãos, comecei a fazer, comecei com a abóbora, aí no primeiro dia ela não gostou, bebeu um pouquinho, tentei inhame, não deu certo, e eu com medo que aí ela parasse de tomar um Nescau, com medo dela ficar com menos alimentos ainda. Mas eu falei, Senhor, eu preciso da medida certa, me ajuda. E foi isso durante semanas. Eu consegui, através da orientação do Espírito Santo, colocar abóbora, aí tem um dia que ela toma Nescau, né, como complemento do queijo quente ou da lasanha. Aí ela toma Nescau batido com abóbora. Tem um dia que ela toma com inhame. Tem o dia do chuchu, porque ela, com essa coisa de não querer se alimentar, ela chegou a ficar uma semana com o intestino preso. E eu pedi ao Senhor, Senhor, como é que vai ser? Eu vou ter que levar essa menina para o hospital? Eu preciso que o intestino dela funcione. Então o Senhor me mostrou, eu pego um chuchu inteiro, cozinho e bato no liquidificador, todo dia o liquidificador lá em casa funciona. E esse Nescau, irmãos, eu hoje faço
testemunho, porque ele deve servir para outras mães também, na mesma situação que eu me encontro, porque eu tenho ouvido de mães atípicas também, relatos assim, dos filhos que nada comem. E a Manuela, ela só toma Nescau na mamadeira. Mas é uma moça de 15 anos. E aí, ao meu redor, família, parentela, ficava falando, mas não pode tomar na mamadeira. E começava a dar copos de presentes para a Manuela. Mas a Manuela não aceitava os copos. Então eu continuei com a mamadeira. E eu relatei isso para uma médica que agora acompanha a minha e as minhas filhas. E ela ouviu e ela falou assim, ela aceita? Eu falei, aceita, doutora, mas na mamadeira. Ela não importa. O que importa é a sua filha ter saúde. Ela está tomando na mamadeira, continua. Isso não é problema. Se ela aceita a abóbora, o chuchu, o inhame, perfeito. Agora tem dias que ela aceita até o feijão. Estou conseguindo bater o feijão vermelho. E aí eu ficava assim, mas Senhor, é tão pouquinho. Será que ela está com saúde? De 2023 para cá, ela está nessa dieta, comendo a lasanha seara dela, calabresa, de vez em quando vai lá, come a pizza parmê, come o queijinho quente dela e com as 2 mamadeiras de legumes todo dia. E ela fez os exames, nós 3 fizemos, a doutora passou o hemograma completo, agora em 2026. E para honra e glória do Senhor, todas as taxas estão bem. Ela está bem de saúde. Ela só vai voltar a fazer o próximo exame, nós 3, no ano que vem. Então a doutora falou, não mexe. Ela está tomando assim que tem que ser. E eu vou te dizer uma coisa para os irmãos, é bem verdade que o último copo que ela ganhou é um copo muito bonito, todo rosinha, tipo milkshake. Ela estava tomando o leite naquele copo. Mas sabe o que acontecia? Ela ficava no canudo, chupando, chupando, chupando. Aí ela ficava cansada e deixava metade. Aí eu mostrei para o meu marido, falei, olha só, Gelson, está sendo desperdício, ela não está se alimentando. Ela gosta desse copo, mas o copo não está fazendo bem, porque ela não está se alimentando totalmente. Eu vou voltar para a mamadeira. Voltei. Aí ela olhou, mamadeira? Para você tomar tudo. Aí ela passou a tomar tudo de novo. E assim eu tenho feito, irmãos. E eu não sei o que Deus tem para frente. Eu sei que essa é a luta pela qual eu passo. E o Senhor me respondeu através da palavra dele. É o testemunho que eu tenho para os irmãos. É verdadeira, minha irmã Jane está comigo lá em casa e ela sabe. Ela não me deixa mentir. A gente precisa ter essa experiência com Deus. A gente precisa buscar no Senhor a resposta para as nossas angústias, para tudo que nós estamos passando. De alguma forma, o Senhor vai nos responder. Eu ainda passo por muitas lutas, porque são muitas, diariamente nós passamos por elas. Eu sei que cada irmão aqui está passando por uma luta muito grande agora. E da mesma forma que o Senhor me respondeu, eu peço a Deus que dê a resposta a cada um dos irmãos que aqui estão, que toda a nossa igreja Belfor Roxo tenha as suas orações atendidas, que as famílias alcancem a paz, a saúde, a salvação para os seus. Que tudo seja feito na medida que o Senhor quer para cada um de nós. Eu estou recebendo uma medida de
Nós viemos aqui hoje, numa noite fria, buscar a Deus com todas as nossas forças. Vamos confiar nesse Deus. E assim, irmãos, eu agradeço a minha oportunidade. No nome de Jesus, eu estou vendo que aqui todos os irmãos são da Igreja do Alvo hoje. Glória a Deus. Não preciso fazer um apelo hoje, mas nós estamos aqui em união e nós vamos alcançar as misericórdias do Senhor. Eu tenho fé que nós vamos ouvir muitos testemunhos aqui nessa casa, no nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Testemunho forte, palavra abençoada de Daniel. Deus abençoe. Deus continue abençoando a vida da nossa irmã André, a sua casa, os seus. Tenho certeza que Deus contempla muito o coração dela, a mente dela, os desejos dela, os sonhos dela, está nas mãos do Senhor. Eu tenho certeza que as filhas dela são bênçãos ao Senhor. A casa dela é bênção, Senhor. Deus continue te abençoando, André, cada vez mais, capacitando, dando essas visões, dando habilidade, dando as ferramentas para você continuar fazendo uma palavra abençoada e continuar cada vez mais essa mãe que você é. Uma mãe abençoada, uma mãe que ama suas filhas e faz tudo por elas. Não é, pastor? Sim. Essa irmã Vera vai passar por um momento de exame, né, irmã? E depois vai fazer uma operação também, e ela também. Eu tenho certeza que o Senhor já está tomando frente de tudo. O Senhor está cuidando de tudo, o Senhor vai abençoar, pode ficar tranquilo. Em Cristo Jesus, a irmã é mais que vencedora. E tudo a irmã pode, nele que a fortalece. A senhora, a sua casa e os seus. Felipe Paulo, olha a direção da próxima irmã, depois eu vou botar o cabelo para sair. A paz do Senhor, uma vez na igreja, né? Não, acho que para esse pedido aqui, eu vou fazer quando uma igreja para a igreja, para insistindo em tirar essas períodos de oração. Esquece de orar para mim, essa criança não é rica, de 8 anos também. Entrega ele na mão do Senhor para que o Senhor tenha esse milagre na vida dessa criança. Amém? Senhor Jesus, Pai. Senhor, primeiramente quero te agradecer, Pai, por tudo que já foi realizado aqui nesta noite. E foi tudo para o remédio do teu santo nome, Pai. Por esta palavra pregoada, que vem de encontro para a nossa necessidade, porque verdadeiramente nós temos que exercer a nossa fé, Pai, aquele chamado que o Senhor deu para cada um de nós. Agora, Pai, te apresento no seu altar os pedidos de orações. Senhor, quantas pessoas enfermas, tu conheces sonhos do coração de cada um, Pai, que está escrito aqui nesta folha de papel. Eu não sei se é problema de emprego, se é enfermidade, mas tu sabe de tudo. Eu te peço como servo seu, Pai, entra na sua providência para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Para que essas pessoas, todas elas, Pai, que estão aqui escritas, recebam a sua vitória em nome de Jesus. Agora, Pai, eu quero te pedir também em prol de todos que escreveram para essa carta a ti, porque isso aqui é um ato de fé. Que o Senhor possa também fortalecer a cada um dos meus irmãos que tiveram essa ousadia, essa coragem de escrever a Ti, fortalecendo eles a cada dia mais, porque muitas das vezes estão passando por dificuldade também. E coloca, Pai, tudo no seu altar. Quero te colocar também, Pai, na sua presença, nossa irmã Vera, Pai. Senhor, vai de encontro à saúde da sua serva, Pai. Tu conheces o coração da sua serva, o quanto ele é temente a ti. Então te peço, derrama o seu Espírito Santo, Senhor, na vida dela. E da vitória, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Esta oração que eu te faço com gratidão, confiante na vitória de todos, meus irmãos, nesta noite, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina agora todo sempre. Amém e amém. Irmão Carlos está orando. Amém. Vamos orar a bênção do Senhor esta noite. Senhor Jesus, Pai,
Estamos saindo, Pai, da sua casa, mas não da sua presença, Pai. Leva-nos, Senhor, debaixo das suas asas, livra-nos, Senhor, dos homens maus, das bolas perdidas, para que nós possamos, Pai, voltar um dia muito breve para juntos nos alegrarmos e nos regozijarmos, Pai, na sua presença. Que esta palavra que foi apregoada, que nós possamos guardar no nosso coração, para que nós possamos sair por aquela porta, não da mesma maneira que ela entramos, mas sim fortalecido do que foi apregoado aqui nesta noite. Que o Senhor continue derramando bênção na vida da sua filha, irmã Andréia, na vida das suas filhas, na vida do seu esposo, que é tudo para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Nos dá uma noite de paz, vai de encontro aos nossos familiares. Pai, se tiver alguma coisa de errado nas nossas lares, para regressarmos, eu creio que o teu Espírito Santo já colocou tudo no seu devido lugar, para a honra e glória do teu santo nome. Esta oração que eu te faço com gratidão, Pai, por tudo, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Pastor Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja e que todos nós possamos dizer juntos: amém. A paz do Senhor, igreja.